Fala galera, estamos de volta com os vídeos, gravando hoje de manhã, porque ontem, como vocês sabem, eu estava viajando, né, e cheguei ontem, né, então aí eu cheguei, depois fui pro jogo, então assim, morto de cansado, tá? Então, fui dormir, tô gravando agora, para falar desta catástrofe, né? E eu acho que principalmente da forma que foi, né? Complicado, né? Porque acho que não só a forma que o Memphis perdeu o pênalti, tá, galera? Mas depois do que se seguiu, né? Porque o Corinthians estava bem no jogo, o Corinthians controlava o jogo e morreu depois que o Memphis perdeu o pênalti. Então, isso não é nenhuma novidade das características do time do Corinthians. Então, enfim, né? O pós-jogo aqui não vai ser tão perfeito, porque, como eu falo, no estádio a visão não é a mesma coisa da televisão, né? Então é bem difícil você. Apesar que eu ajudou bastante o fato de eu estar lá na Oeste Superior, né? Então ela é alta, tem a visão completa do campo, né? Quando você está embaixo é mais difícil mesmo. É, mas de qualquer forma não dá para ver direito, mesmo com uma boa visão. É, enfim, e eu como falei, o Corinthians começa bem o jogo. Começa criando as oportunidades. Houve uma do Yuri Alberto, que ele acabou perdendo, uma novidade, né? Depois teve uma do Bidon. E assim, que partida do Breno Bidon, hein, galera? Ele fez o papel de zagueiro. Vocês viram aquela bola que ele tirou no segundo tempo? O Breno Bidon jogou demais. Assim, como eu falei, fazendo papel de atacante, meio campista, zagueiro, ele fez papel de tudo. Mesmo assim, não adiantou nada. É, Enfim, o Corinthians teve algumas oportunidades, com dificuldade de fazer o gol, até que vem um pênalti, né? Um pênalti. Muita gente falando que não foi, eu não sei. Eu estava no estádio, quando eu vi, os pessoal já estavam gritando pênalti. É, e como não teve VAR, eu não tive oportunidade de ver o replay. Ok, pênalti, nem sei quem foi, tá, galera? Pênalti, e assim, uma coisa, tava assistindo lá com o pessoal, porque eu fui sozinho, mas eu acabei fazendo amizade. Que eu falei, que eles falaram, né? O Yuri Alberto não dá pra bater. O Yuri Alberto tá um pé de gol. Não dá pra ser o Yuri Alberto. E aí foi o Memphis, né? Porque é tão caro, muito mais caro, né? Quanto o Yuri. E tem a obrigação de pelo menos bater com qualidade, né? Ele não conseguiu nem manter o equilíbrio. O que foi aquilo, galera? E o Corinthians. Eu fico com medo se o Corinthians um dia for uma disputa de pênaltis, porque, né? Já são o Yuri Alberto perdendo pênalti, agora o Memphis perdendo pênalti, o que mais a gente vai esperar? Né? Enfim, desses caras que são centroavante, né? É melhor colocar um zagueiro, coloca o Gabriel Paulista pra bater pênalti. Sei lá, falaram que botar o Bidon, coloca esse pessoal aí, porque os atacantes não estão fazendo absolutamente nada. Enfim, só que assim, o Corinthians estava bem no jogo. Era só continuar. Era só continuar. Ainda tinha tempo para acabar o primeiro tempo. E o Corinthians morreu. O Corinthians morreu. E voltou pro segundo tempo ainda pior. Né? Porque ainda no primeiro tempo o Palmeiras ainda estava entendendo a situação, né? Começa a gostar do jogo, mas acabou, né? Foi no final do primeiro tempo esse pênalti. Vamos pro intervalo. O Dorival, mais uma vez, não faz mudança nenhuma. Só foi fazer uma mudança aos 75. Foi a entrada do Garro, que mais uma vez não fez uma boa partida. E aí o time do Palmeiras, como eu falei, começa a gostar do jogo. O Corinthians estava com uma ótima marcação, pressão no primeiro tempo. Perde essa marcação, pressão. O Palmeiras começa a ter mais posse de bola. Mas assim, criando muito pouco. O Corinthians se perde no jogo e num determinado momento o Palmeiras não cria. O Palmeiras não faz muito esforço para ganhar esse jogo. Muitos erros grotescos. Como eu falei, como a jogada com a do Bidon que ele tirou. Enfim, muitos erros grotescos, assim, da parte ali do Mateuzinho, Matheus Bidu ali nas laterais, muitos erros grotescos, e que o Palmeiras chegou a perder 2 gols
feitos. 2 gols feitos. Enfim. E é isso. Aí o Palmeiras começa a gostar do jogo. Mas, como eu falei, criando muito pouco. Mais uma vez, uma bobeada, né? Não lembro quem foi que chutou. O Hugo fez a defesa, o Flaco foi lá, fez 1-0 assim no final do primeiro tempo. Do segundo tempo. E no final do segundo tempo, o que a gente esperar, né? Foi um baque total, né? Um baque total. E perdemos. Perdemos. E da forma que foi, é ridículo. Em casa, contra eles, não, já não se pode perder deles. Imagina em casa. Enfim, e a gente perde matematicamente as chances, né, de ficar em primeiro, de ter a melhor campanha, né? Perdemos essa chance. É claro, o Corinthians só depende dele para classificar. Isso é um fato, isso é um fato. Mas não podemos esquecer que a gente já perdeu essa oportunidade, também não pode perder do Palmeiras em casa. Isso é inadmissível. Enfim, é isso. É isso que eu poderia falar. Mas eu queria fazer aqui uma pergunta, né? Porque os palmeirenses estão comemorando bastante, então agora virou Paulistão, né? Agora virou Paulistão. Enfim, é uma hipocrisia, né? O palmeirense também esperar de palmeirense. Eles acham que Copa Rio é mundial. Enfim, é isso, né, galera? É claro, não tem nada perdido, né? Enfim, o cara chegou até a falar, não é final, não é final mesmo. Ainda temos muita chance, inclusive, de enfrentar eles de novo e ganhar, jogar com muito mais vontade, espero. Até porque esse é o Dorival, né, galera? Se não tem uma final, um mata-mata pra ele ganhar, é isso, é isso. O time tá desligado, ele demora pra substituir, ele demora pra enxergar o jogo, demora um monte de coisa. Né? Quando eu falo pra enxergar o jogo é porque assim, sempre é isso. O time começa bem, decai do segundo tempo. Por quê? Porque ele demora pra botar outros jogadores. Enfim, e é isso, Dorival. E eu fico com medo, de verdade, porque se o Corinthians vai entrar no Campeonato Brasileiro assim, de novo, já perdemos um jogo, né? Já perdemos um jogo no Campeonato Brasileiro. Vai ser sempre assim, porque o Campeonato Brasileiro é só jogo comum, só jogo comum. E conforme o Corinthians vai decair na tabela, é só comum mesmo. O Corinthians pode acabar sofrendo no campeonato por causa disso. Entende? Ano passado, se não é a Copa do Brasil, a gente estava fora da Libertadores. E sem falar em Libertadores, porque assim, Libertadores é mata-mata, mas ainda tem uma fase de grupos que, por sinal, no ano passado a gente caiu na da Sul-Americana, no comando dele. Né? Então, assim, pontos positivos, pontos negativos, analisando assim no geral, Dorival, para mim os pontos positivos é que ele é muito bom em mata-mata, mas em pontos corridos, esquece, ele é péssimo. Né? Isso eu já sabia, inclusive eu falei desde o início que ele foi contratado. Enfim, então é isso, não tem mais muito o que falar desse jogo. Perdemos, como eu falei, vergonhoso, jamais é admissível perder deles, ainda mais em casa, é inadmissível com um jogador do patamar do Memphis perdendo pênalti de forma grotesca, bizarra, enfim. Pô, ainda tem mais um jogo, né? É isso, falou.